Você já parou para pensar como, muitas vezes, numa avaliação, você fragmenta a história dessa criança? Isso mesmo, você quer avaliar apenas um pedacinho para tentar chegar a um resultado que te dê uma hipótese, mas a criança, ela não é fragmentada, essa criança não é dividida em pedacinhos. Vamos falar sobre isso? No vídeo de hoje eu quero falar sobre algumas posturas de avaliadores, de profissionais que avaliam a criança, que costumam enxergar essa criança por apenas um pedacinho desse quebra-cabeça. Mas a criança é muito mais que isso. Principalmente se você está avaliando a criança no desenvolvimento infantil, a primeira infância, é preciso você avaliar essa criança como um todo. Você não avalia somente um marco do desenvolvimento, até porque cada marco do desenvolvimento, de maneira integrada, ela vai colaborar para o desenvolvimento de outra habilidade. Dessa forma, habilidades cognitivas vão colaborar para o desenvolvimento de linguagem. O desenvolvimento de linguagem vai colaborar para o desenvolvimento social. O desenvolvimento motor colabora para a linguagem. Então, é fundamental um olhar criterioso para a criança como um todo. Por que eu estou contando isso? Vocês sabem que eu gosto muito de justificar, né? Tudo que eu trago aqui é a partir desse olhar que eu tenho para essa vivência, tanto com famílias quanto profissionais. Uma criança chegou para mim e ela estava tendo alguns comportamentos de andar na ponta do pé. Logo, imediatamente a família queria avaliar se essa criança tinha TEA, se ela estava dentro do espectro autista. Observando todos os outros contextos, essa criança não tinha nenhum critério. Conversa muito bem, tem 3 aninhos, conversa muito bem, articulada, brinca numa boa, mesmo no primeiro dia comigo, brincou muito bem, mas ela às vezes andava nas pontas dos pés e girava, né? Sentava e ficava girando. Observando e analisando todo um contexto, identificamos que na escola dessa criança havia uma criança que andava nas pontas dos pés e esse menino que chegou para a avaliação, ele ficava muito junto com essa criança. Então, o que ele estava fazendo? Ele estava imitando esse comportamento, o que é muito comum. As crianças imitam o comportamento da outra. É claro que eu também não descartei nenhuma hipótese sem antes fazer uma avaliação criteriosa, mas o que eu quero te dizer? Somente andar nas pontas dos pés não poderia ser um critério para eu identificar o TEA nessa criança. Eu precisei avaliar, por exemplo, o desenvolvimento social e de linguagem. E estava tudo ok. Ele não tinha mais nenhum outro marcador. O que as pessoas estavam olhando? Que ele girava e que ele andava nas pontas dos pés. Mas ele estava fazendo isso porque talvez fosse até a forma, eu tô falando talvez porque lá no dia a dia, eu não sei porque que a criança resolveu ter esse comportamento, mas era um comportamento de imitar o coleguinha que fazia isso lá na escola. É por isso que é importante, quando a gente olha para uma questão, observar tudo que está em volta. É o princípio básico do comportamento: antecedente, comportamento e consequência. O que veio antes do comportamento de andar nas pontas dos pés? E outra, essa criança não andava nas pontas dos pés a maioria das vezes. Na maioria das vezes ela andava de maneira comum, mas vira e mexe, a mãe observava ali que ela estava na ponta dos pés, falava com ele e ele voltava ao andar comum. Então você está vendo como é muito importante? Se eu fosse acolher essa primeira queixa da família, ele tá andando nas pontas dos pés, o médico indicou para uma avaliação, e observasse, né, sem ter uma avaliação criteriosa do ambiente dessa criança, ou seja, do contexto desse comportamento, andar nas pontas dos pés, eu iria avaliar que sim, pode ser o TEA, mas não nenhum outro critério. E isso também é importante, um outro gancho. Existem critérios diagnósticos, então você não pode, por exemplo, somente atraso na fala, então é TEA, somente é agitado, então é TDAH.
principalmente na primeira infância. Por exemplo, uma criança, ela pode ser sim muito agitada. Por quê? É justamente na primeira infância que a criança, ela está explorando o ambiente. Ela é muito motora, exploradora motora, ela quer explorar tudo. Então, a gente, inclusive, o que a gente deve avaliar? Se ela não explora, é que a gente deve identificar se, opa, tem alguma coisa aí, porque o comum é explorar, é ser agitado mesmo, né? Então você tem que observar todo o contexto, a alimentação, o sono, social, com quem essa criança está convivendo, onde é que ela está vendo essas possíveis coisas que ela está repetindo e não focar em uma coisa só. Nós, profissionais, devemos qualificar a nossa avaliação não somente com o uso de testes, mas com observação de todo um contexto. A criança, ela não é um fragmento. A criança, ela não é a resposta que está lá no checklist. Você precisa... Sim, o checklist ele é importante, mas você precisa entender o contexto e a forma como ele acontece, esse comportamento que está sendo marcado no checklist acontece. Outra coisa, as famílias, elas não sabem mesmo, é um senso comum. A mãe não sabe qual é o critério diagnóstico. Já pensou toda mãe ter que saber sobre todos os critérios diagnósticos? Não. Então, quando ela busca a sua orientação, você, antes mesmo de sair pensando, é isso ou aquilo, já começa a costurar a sua hipótese no contexto da criança. Essa criança como um todo, essa criança no seu ambiente familiar, essa criança se ela frequenta creche, escola, a casa dos avós. Aí sim, com todas essas informações, você caminha para fechar uma hipótese diagnóstica e direcionar essa criança, fazer todos os encaminhamentos e começar a sua intervenção. Mas sempre, gente, avalie a criança como um todo. Faz sentido para você? Então eu espero aqui o seu comentário e encaminha esse vídeo para que mais profissionais também tenham um olhar atento para a avaliação.